Bem, ontem nós tivemos aquele problema aqui de conexão, que só foram resolver hoje, umas 10 horas da manhã aqui, que eu vou ter até sinal. Passei um e-mail para vocês com as novas datas. Qualquer dúvida que tenham, é só falar. Vou fazer aqui um breve resumo e vamos começar a falar sobre o repouso semanal remunerado. Nós vimos que para as parcelas trabalhistas, essa planilhazinha que eu vou escrever nessas coisas, depois eu vou mandar para vocês, que essas parcelas trabalhistas, nós podemos calcular todas elas considerando 4 variáveis. Normalmente, essas variáveis elas seriam um divisor e 4 multiplicadores. E são justamente o que nós vemos lá no PJ Calc. Todas as parcelas, a gente tem aquele campo onde tem onde tem essas 4 variáveis para a gente preencher. No caso das horas extras, remuneração, divisor de salário, adicional de hora extra e a quantidade de hora extra. Do que vimos até agora, o adicional noturno também tem das 4 variáveis a remuneração, o divisor, o adicional e a quantidade de horas noturnas. Boa noite, Maraísa. Boa noite, professor. Então, a hora extra seriam essas 4 variáveis. Oi? Estava tentando conectar, que eu estou em viagem. Aí acabei de chegar. Beleza. As horas extras seriam essas 4 variáveis e o adicional noturno também essas mesmas 4 variáveis. A mudança ali dos dois está tendo relação com o adicional, que é a hora extra está 1,5, que eu vou pagar a hora, mais o adicional legal, que é de 50%, pode ser 1,7, pode ser 1,8, pode ser 2, enfim. Ou pode ser 0,5, se eu não estiver pagando a hora, no caso, quando eu estiver remunerando apenas o adicional de hora extra. E o adicional noturno, aquele fator ali está 0,2, porque o adicional noturno é 20%. A hora eu não vou pagar, eu só pago o adicional, porque a hora ou está paga no salário ou vai estar paga como hora extra. Então, no adicional noturno, a gente remunera apenas o adicional. Agora, o mais importante para a gente dar sequência aqui é isto. Nós vimos que o salário remunera todos os dias da semana. O salário do empregado mensalista, ele está remunerando os dias efetivos de trabalho e os dias destinados ao descanso. A legislação estabelece que o empregado tem que receber, pelo dia de repouso, o mesmo valor que receberia caso estivesse trabalhando. Então, é uma das razões em que o salário do empregado mensalista ele paga não só os dias efetivos, mas também o dia de descanso, o dia de repouso semanal remunerado. Quando nós apuramos horas extras, nós apuramos as horas extras pelos dias efetivos de trabalho. Então, numa hipótese aqui do empregado que trabalhou de segunda a sábado, eu estou pagando horas extras de segunda a sábado, mas no domingo ele não trabalhou hora extra, não recebeu nada. A mesma coisa quanto ao adicional noturno. O adicional noturno, eu pago o adicional noturno pelo dia efetivo de trabalho. Então, este empregado vai estar recebendo o adicional noturno pelos dias efetivos de trabalho,
mas quando chega no dia de domingo, e vamos chamar este dia de domingo como dia de repouso semanal remunerado, ele não recebe nada porque não trabalhou. Se olharmos nos dias efetivos de trabalho, ele está recebendo uma remuneração que é composta de salário, hora extra adicional noturno. Portanto, vai ter um valor X. No dia de domingo, ele está recebendo a remuneração apenas do salário. Então, vai ser X menos 2, porque ele não recebeu nada de hora extra, ele não recebeu nada de adicional noturno. Neste caso, então, o empregado está recebendo pelos dias efetivos de trabalho mais do que receberia se estivesse trabalhando. Fazendo uma prática disso, suponhamos que esse empregado, o salário dele tenha remunerado o equivalente a R$ 10 por dia de trabalho. Então, ele recebeu R$ 10 em cada um dos dias efetivos de trabalho, mais R$ 10 pelo dia de repouso. Esse empregado fez horas extras, então suponhamos que ele recebeu R$ 5 de hora extra por cada dia de efetivo de trabalho e não recebeu nada no dia de domingo ou no dia do repouso. E de adicional noturno, suponhamos que ele recebeu 2 em cada um dos dias efetivos de trabalho e no dia de domingo ou no dia do repouso ele não recebeu nada. Então, esse empregado recebeu ele está recebendo R$ 17 em cada um dos dias efetivos e não está recebendo, ou está recebendo apenas 10, que é o salário no dia de descanso. O que é que está ocorrendo aí? O empregado não está sendo remunerado no dia de repouso com a mesma remuneração que ele recebeu pelo dia efetivo de trabalho. Então, nós temos que fazer existir essa igualdade. Se no dia efetivo de trabalho ele está recebendo 17, eu tenho que fazer com que no dia efetivo de repouso ele também receba R$ 17. É por isso que entramos aqui no repouso semanal remunerado. A lei do repouso semanal remunerado é uma lei antiga, 605 de 1949. E nessa lei ela estabeleceu que o empregado tem direito a um repouso semanal remunerado, ou seja, em um dia da semana ele não trabalha, mas recebe o pagamento. Estabeleceu que, se houver trabalho neste dia de repouso, sem a folga compensatória, tem que ser pago a ele o dia em dobro, e estabeleceu que a remuneração desse dia deve ser composta, além do salário, das horas extras que o empregado receba. Então, nós podemos fazer aqui uma subdivisão desta verba repouso semanal remunerado em 3 outras subverbas, vamos dizer assim. Nós vamos ter aqui a diferença de repouso semanal remunerado, que será constituída de reflexo de verbas salariais pagas pelo dia efetivo de trabalho no dia de repouso. Acrescentando aqui que eu falei, a lei estabelece uma folga semanal e, se houver trabalho nessa folga semanal, tem que ser pago em dobro. E também ela diz que esta folga ocorrerá preferencialmente aos domingos. Fica mais como uma curiosidade, né? Não existe na lei 605 de 49 a obrigatoriedade que o repouso se dê no dia de domingo.
Ele pode ter repouso na quarta, na quinta, na sexta. O importante é que durante a semana ele tenha um repouso, preferencialmente aos domingos. Outras legislações vieram, tem legislação de comerciário que estabelece o repouso obrigatoriamente no domingo, isso em alguns estados, enfim. Então, pode ter outras previsões legais, mas aqui instituir o repouso semanal remunerado não traz a obrigatoriedade desse repouso ser no dia de domingo. Quando ela fala também do pagamento em dobro do dia trabalhado sem folga compensatória, está dizendo, vamos supor que a folga dele é no domingo. Ele não trabalhou no domingo, mas trabalhou. Mas na segunda-feira ele folgou da outra semana. Então, houve uma folga compensatória daquilo. Eu não tenho que pagar esse dia em dobro, como se diz na legislação e na jurisprudência. Então, a primeira subparcela, vamos chamar de diferença de repouso semanal remunerado, e ela vai surgir quando houver alguma verba salarial paga com a habitualidade pelo dia efetivo de trabalho. Então, eu tenho que gerar o reflexo dessa verba no dia de repouso. Este reflexo, essa verba que a gente vai encontrar reflexa da hora extra, do adicional noturno, a gente vai chamar de diferença de repouso semanal remunerado. E diferença por quê? Porque o repouso já foi pago, o salário já pagou o repouso. O repouso está remunerado pelo salário do empregado mensalista com salário fixo. Agora, como ele recebeu horas extras pelo dia efetivo, recebeu adicional noturno pelo dia efetivo de trabalho, eu tenho que fazer com que estas verbas, por terem natureza salarial e serem pagas com habitualidade, gerem reflexo também no repouso para igualar a remuneração do empregado. Bem, quando eu fizer isso, eu vou passar a ter um outro quadro. Vou criar aqui uma nova coluna, vou chamar de diferença de repouso semanal remunerado. Então, eu vou ter aqui nada, e no dia de repouso, o reflexo das horas extras, o reflexo do adicional noturno, vai se dar no dia de repouso. A lei trata também que este reflexo vai considerar uma proporção de 1/6. Ele fala algumas questões lá de repouso, mas o importante do que ele trata lá na lei é que diz que ele vai receber a média correspondente a 1/6 do que ele trabalhou durante a semana. E nada mais correto do que isso, né? A semana, ela tem 6 dias. 1/6 de 6 dias equivale a um dia. Então, quando a lei diz que, pelo dia de repouso, o empregado vai receber 1/6 do que ele trabalhou na semana, ela apenas está querendo dizer que ele vai ter direito de receber um dia do que ele fez na semana. Se ele recebeu 5, 5, 5, 5, 5, 5, eu vou pegar 1/6 disso, que vai dar 5. Se ele fez 2, 2, 2, 2, 2, 2 em 6 dias, 1/6 disso vai dar 2. Se ele tivesse variado o valor das horas extras durante a semana, ele receberia a média correspondente a 1/6 do que ele produziu na semana. Então, a minha diferença de repouso remunerado vai ser o que o empregado trabalhou durante a semana, pelos dias efetivos de trabalho, dividido pela quantidade de dias efetivos de trabalho, que foram 6. Ou melhor, a quantidade de dias úteis da semana, que foram 6. Se ele só trabalhou 2, ele vai receber menos no repouso, que vai ser proporcional. Da mesma forma, ele vai receber, deixa eu melhorar aqui essa fórmula, ele vai receber 1/6 do que ele trabalhou de hora extra e também vai receber 1/6 do que ele trabalhou de adicional noturno. Eu vou gerar o reflexo das horas extras e do adicional noturno
no dia de descanso. Estou aqui um dadinho. Então, ó, a diferença de repouso semanal remunerado desse empregado irá corresponder a 7. Quando agora eu faço a soma dos valores que ele recebeu pelos dias efetivos de trabalho e o valor que ele recebeu pelo dia de repouso, eu encontro agora a igualdade. Ele está sendo pago pelo dia efetivo de trabalho com o mesmo valor no dia de repouso. Então, a diferença de repouso semanal remunerado nada mais é do que o cumprimento de uma obrigação para que o empregado receba no dia de repouso a mesma coisa que receberia caso estivesse trabalhando. Daí, quando nós estamos pedindo o pagamento de horas extras, pedindo o pagamento de adicional noturno, ou pedindo o pagamento de qualquer verba que tenha natureza salarial e seja paga com habitualidade pelos dias efetivos de trabalho, eu tenho que pedir o reflexo do repouso semanal remunerado, porque vai surgir esta nova parcela, que é a diferença de repouso semanal remunerado. Do que nós já vimos até agora, quando a gente fala de integrações e reflexos, nós vimos que o salário pode, por si só, ser a remuneração para o cálculo do adicional noturno. E aí nós vamos, com base no salário, calcular o valor do adicional noturno. Vimos que a súmula 60 estabelece o critério de prorrogação do horário noturno, mas o mais importante que está lá no inciso 1 da súmula 60 é que o adicional noturno integra a remuneração para todos os efeitos. Então, eu tinha o salário, surgiu o adicional noturno, com o adicional noturno agora eu passo a ter uma nova remuneração, que vai ser salário mais adicional noturno, dando origem às horas extras. Bem, surgiram as horas extras, surgiram o adicional noturno, e agora eu passo a ter uma outra remuneração, que vai ser composta de hora extra e adicional noturno, que vai dar origem à diferença de repouso semanal remunerado. Já estou aqui na terceira composição da remuneração. Quando surge a diferença de repouso semanal remunerado, o que é o repouso? São parcelas salariais pagas com habitualidade, refletindo no dia de repouso. Então, isto aqui também é salário. Tanto é que ele está recebendo pelo dia de repouso o mesmo que ele recebe pelo dia trabalhado. Então, quando surge essa verba diferença de repouso semanal remunerado, eu passo a ter uma quarta remuneração, que vai ser salário, adicional noturno, hora extra e diferença de repouso semanal remunerado, dando origem a outras verbas, como aviso prévio, férias, 13º, FGTS, etc. Então, existe uma corrente contínua aí de remunerações que vão surgindo conforme surgem as verbas. Essa questão da diferença de repouso semanal remunerado se tornar uma parcela salarial sempre foi uma coisa muito controversa. Existia até súmula no sentido de que a diferença de repouso semanal remunerado não poderia integrar a remuneração para gerar reflexo em outras verbas. Foi uma súmula com interpretação totalmente errônea. Quando a gente analisava as decisões que deram origem a essa súmula lá do TST, a gente via que todas as decisões queriam dizer o contrário, e eles sumularam de uma forma equivocada. Aqui na Quinta Região, já desde 2023, eu acho, ou 2021, ele editou aqui uma súmula, que é a súmula 19, aqui da Quinta Região, em que estabelece que a diferença de repouso semanal remunerado gera reflexo também em outras verbas. Ou seja, é salário. Como é salário o adicional noturno, é salário a hora extra, é salário o próprio salário. Então, vem nossas preocupações para que possamos compor corretamente as remunerações no pedido que vai ser feito,
na inicial, e na contestação que vai ser feita também, fica de olho aberto para como está sendo feita essa composição da remuneração. Beleza? Bem, mas vimos aqui a primeira subparcela, que seria a diferença do repouso semanal remunerado. A primeira subparcela do repouso. Eu vou chamar de segunda parcela, segunda subparcela, o pagamento em dobro de domingos e feriados. Vou chamar isso de segunda parcela. Ou seja, trabalho em dia de repouso, sem folga compensatória, deve ser pago em dobro. É o que a lei diz. Então, se este empregado trabalhou em um dia de domingo e não teve a respectiva folga, ele tem que receber o pagamento desse dia em dobro. O empregado está lá, ó, o salário dele remunerou 10, mas ele trabalhou no dia de domingo e não teve a folga compensatória. Então, eu vou ter aqui domingos em dobro. O valor do dia de domingo tem que ser dobrado. Ele tem que receber 20. 2 vezes o valor do domingo. Se esse empregado trabalhou em folga compensatória, não tem o que pagar. Ele trabalhou de segunda a domingo, mas quando chegou na próxima segunda, ele folgou. Então, ele deixa de ser credor desse pagamento em dobro. Mas se houve o trabalho em domingo, sem folga compensatória, eu tenho que pagar este domingo em dobro. E chamo a atenção, mais adiante a gente vai ver um pouco mais claramente isso, que pagar em dobro é uma coisa, pagar a dobra é outra coisa. Esclarecendo aqui, durante um bom tempo, existia uma súmula do TST que dizia que o pagamento dos domingos deve se dar pela sua dobra, porque, como o salário já remunerou o dia 10, se eu pagasse em dobro 20, ele estaria recebendo em triplo. Né? 10 já foi pago, paguei 20, ele estaria recebendo 30. Então, é devido ao empregado somente o pagamento da dobra. Ele iria receber apenas 10, porque quando eu somasse 10 mais 10, daria 20, que era o dobro. Essa súmula caiu por terra. E a nova súmula que trata do repouso semanal, do pagamento em dobro de domingos e feriados, ela diz que o pagamento vai ser em dobro, independente do que o empregado recebeu de salário, porque é um caráter punitivo. A finalidade é evitar que o empregado trabalhe em dia de repouso sem folga compensatória. Então, ele vai receber 20, que é o dobro, e não 10, que é a dobra. Mas, como diz o ditado, vício de cachimbo deixa a boca torta, nós temos ainda muitas reclamações onde se pede o pagamento de dobra de domingos e muitas decisões falando também de dobra de domingos. Então, temos que estar prestando atenção nesse ponto para evitar um prejuízo para o empregado. Se eu vou pagar a dobra do domingo, eu vou pagar 10. Se eu vou pagar domingo em dobro, eu vou pagar 20. Então, se o juiz deferiu dobra dos domingos, dobra é o complemento para o dobro. Se ele deferiu domingo em dobro, está pagando em dobro. Por fim, a terceira subparcela, eu costumo chamar ela como a parcela principal.
repouso semanal remunerado. Porque essa parcela vai surgir prioritariamente para empregados comissionistas, onde a comissão remunera tão somente os dias efetivos de trabalho. Então, todo empregado comissionista ele tem que receber lá no seu contra-cheque o repouso semanal remunerado, que é justamente o reflexo dos valores de comissão pagas pelo dia de segunda a sábado, que a súmula 340 diz que ele remunera todas as horas, mas remunera tão somente essas horas trabalhadas, não remunera o dia de repouso. Então, o empregado comissionista ele tem que ter a verba comissão e tem que ter a verba repouso semanal remunerado. Então, temos o repouso semanal remunerado, subdividido ele em 3 subparcelas. A primeira seria a diferença de repouso semanal remunerado, que vai existir quando houver o reflexo de parcelas com natureza salarial pagas por habitualidade, com habitualidade nos dias efetivos de trabalho, repercutindo no dia de descanso ou no dia de repouso. A segunda subparcela, pagamento em dobro de domingos e feriados, quando o empregado trabalha em dia de domingo, sem folga compensatória. E a terceira verba seria o repouso semanal propriamente dito, que, em geral, vai existir quando temos o empregado comissionista, mas também podemos ter também empregados com salário hora ou dia. O empregado diarista ou horista, ele recebe pelas horas efetivas de trabalho. Então, ele vai receber repouso semanal remunerado. A gente vê muito isso com Minas, normalmente, não sei também a razão disso, empresas mineradoras, o contra-cheque dessas empresas mineradoras, ele vem sempre separado, horas efetivas de trabalho por hora, porque o salário dele é horário, então ele lança a quantidade de horas efetivas de trabalho, ele no mês trabalhou igual a 199 horas. 199 horas. E aí, quando chega na parcela de repouso, então aqui vai ser salário e ele paga em separado repouso remunerado. Quando somos dois, eu tenho 220 horas. Então, 199 horas de salário, mais 21 horas de repouso semanal remunerado, que são os dias de repouso, as horas trabalhadas, as horas de repouso semanal remunerado. Daria um total de 220 horas, o total que seria o salário mensalista. Então, nós vamos ter o repouso semanal remunerado, propriamente dito, para empregado comissionista, ou empregado horista ou diarista. Podemos ter um caso em que nós vamos ter essas 3 verbas. O empregado com remuneração mista de salário e comissão, ele vai ter hora extra, que vai refletir no repouso, vai dar a diferença de repouso. Supondo que ele trabalhou dia de domingo sem folga compensatória, eu vou pagar o dia de repouso sem folga compensatória em dobro e vou pagar em dobro os domingos, o repouso semanal remunerado referente àquela comissão, caso ele não tenha recebido. Então, uma subverba dessa, uma subparcela dessa, não anula a outra. Para nossa graça, no PJ Calc, a quantificação disso é de forma bastante simples. Deixa eu criar aqui uma conta. Vou colocar o nome aqui de repouso semanal remunerado. Bahia, Salvador, coloquei aqui.
Eu já quero que o PJ Calc crie uma remuneração para mim. Eu tenho um período de relação de emprego que foi inferior a ano, então eu vou botar que ele recebia aqui R$ 1.200. Quando eu lanço última remuneração, 1.200, eu já sei que lá no histórico salarial ele vai criar uma variação salarial com esse valor. Então, talvez criou aqui o menu da esquerda. Não tenho nada para lançar de faltas, não tenho nada para alterar de férias, ele nem adquiriu direito a uma férias. No histórico salarial, ele já lançou lá a última remuneração, com aquele valor que eu coloquei de 1.200. Já trouxe para mim, beleza. Eu vou calcular as horas extras, o adicional noturno e o reflexo no repouso. Então, eu vou lançar primeiro aqui um horário. Cartão de ponto, novo. Já está o padrão, ó, horas extras pelo critério mais favorável. Vou manter, que eu quero calcular isso. E aqui embaixo eu tenho horário noturno. Então, eu vou dizer, ó, apure horas noturnas, horário prorrogado, súmula 60. Programação semanal. Eu posso dar aqui a programação semanal. Como eu também, ó, eu tenho livre. Quando ela está livre, é porque eu vou preencher lá, salvei. Quando ela fica livre, é porque eu vou vir aqui em grade de ocorrências e vou preencher cada um dos horários manualmente. Quando a gente está com o empregado que trabalha com cartão de ponto, eu tenho que vir preenchendo manualmente. Se eu quero uma jornada fixa durante toda a relação de emprego, eu venho em programação semanal. Todo horário que eu colocar aqui, ele vai repetir em todo o período trabalhado. Mas eu também posso colocar aqui, ó, escala. Ele tem como padrão várias escalas. 12 por 12, 12 por 24, 12 por 36, 12 por 48. Então, se eu escolho aqui 12 por 36, eu estou dizendo que ele vai trabalhar 12 horas, aí vai ficar sem trabalhar 12, mais 24, 36, e vai começar de novo. Então, ele me dá 2 dias. Eu vou botar aqui, a escala dele inicia às 19. Repare que ele já automaticamente preencheu, ó, 19 às 7. Então, ele vai repetir isto em todo o tempo da relação de emprego. Todas essas escalas. Mas eu posso também, ao invés de fazer isso, imaginemos você o seguinte, na realidade, o que eu quero colocar, ele entrava às 19 e saía às 6h30. Se eu boto 12, ele não aceita outra saída que não seja 7 horas. Então, eu posso chegar aqui e dizer assim, outra. Aí, em vez de hora, eu venho aqui para a quantidade de dias e coloco 2 dias. Aí eu poderia colocar que ele trabalha 19 e sai às 7h30, em vez de 7 horas, como ele faria normalmente. São algumas opções de horário que a gente vai tendo na hora de fazer os lançamentos. Eu vou botar aqui 12 por 36, porque para mim não tem problema para o que queremos ver ele trabalhando de 19 às 7. Salvei. Lá em ocorrências, ó, 19 às 7, folgou, 19 às 7, folgou, trabalhou, folgou, trabalhou, folgou. Ele vai preencher isso durante toda a relação de emprego. Vou lá para o cartão de ponto, visualizar, apurar. Ele trouxe horas trabalhadas, horas noturnas, horas extras e dias trabalhados. Então, já tenho meus elementos para calcular as horas extras e as horas noturnas. Vou voltar lá para verbas. Expresso. Hora extra, 50%. Adicional noturno, 20%. Talvez. Eu já sei que toda vez que eu crio uma verba e só tenho lançado aqui no histórico salarial uma parcela, o sistema já traz automaticamente para a sua base de cálculo, com uma de suas variáveis, esse histórico salarial que está lá preenchido. Eu vou aqui em parâmetros, ó, ele já trouxe última remuneração, a primeira variável. O divisor é a carga horária, que está lá em dados de cálculo. O terceiro
é o multiplicador 0,2 do adicional noturno. E a quarta variável eu vou importar do cartão de ponto horas noturnas. Salvei as horas noturnas. Salvei. Alterei os parâmetros, né? Eu incluí para dizer a ele, busque a quantidade de horas noturnas lá no cartão de ponto. Então, ele já acenou aqui para mim, para dizer assim, você precisa regerar essa parcela, porque você alterou os parâmetros de cálculo. Não vou regerar agora, porque eu vou alterar o parâmetro de hora extra também. Vou lá em parâmetro, ele já trouxe a última remuneração, carga horária está lá em dados do cálculo, multiplicador 1,5, pagar a hora mais 50%, e agora eu quero que importe do cartão de ponto as horas extras. Salvei, todas as duas para regerar, regerei, pronto. Fiz aqui, preparei para o sistema fazer a quantificação das parcelas de horas extras e de adicional noturno. Aí nós vamos começar a usar aí o campo, o terceiro campo, a terceira coluna aqui, que é verba reflexa. Toda parcela que a gente cria, ela vem com esse campo aqui, verba reflexa, aonde ele já vem previamente cadastrado algumas verbas que normalmente são reflexas dessas principais. Então, ele já tem como padrão que o adicional noturno pode gerar reflexo no 13º, no aviso, nas férias, 477, repouso semanal remunerado. Essa daqui, 477, a gente vai ver quando falar da multa, isso foi quem criou lá na 8ª região, que aqui ninguém manda, ou melhor, ninguém não. Vai lá, 5% dos juízes aqui dizem que a 477 vai ser quantificada sobre remuneração, mas ela é quantificada sobre salário. Mas, enfim, então, adicional noturno pode gerar reflexo no 13º, aviso, férias e repouso, semanal remunerado e feriado. Então, basta para o PJTCalc que eu faça isso. Ó. Marque aqui a verba de repouso semanal remunerado. Em hora extra, eu vou fazer a mesma coisa, exibir, e vou selecionar repouso semanal remunerado. Então, o sistema agora vai encontrar o valor do adicional noturno em cada um dos meses, vai dividir esse valor pelos dias úteis e vai multiplicar pelos dias de repouso e vai encontrar a parcela diferença de repouso semanal remunerado. Só para eu poder gerar o relatório, eu vou liquidar. Volto aqui para verbas. Valores de adicional noturno calculados. E em repouso, repare aqui, ó, ele encontrou 23 dias úteis em abril, multiplicou por 7 repousos semanais. 7? Mas domingo? Não, são repousos semanais remunerados. Então, entra domingos e feriados. Em abril, ele considerou os feriados também, que caiu como trabalhados, ele fez a proporção. 5, 6, 5, 4, 5, 6. Sempre a proporção entre os dias de repouso e os dias úteis. E quantificou a diferença de repouso semanal remunerado. Dúvidas? Professor, Diga. só uma observação. Quando o senhor fala aí no reflexo, esse reflexo do repouso semanal, né, é referente àquela diferença em que ele trabalhou, é isso? O reflexo... Você abriu a verba adicional noturno e viu as verbas reflexas, certo? Certo. O adicional noturno, ele serve, né, de parâmetro para 13º, né, férias, isso aí eu compreendo. Uhum. O que eu fiquei na dúvida foi referente ao repouso semanal remunerado. Esse repouso semanal remunerado é sobre aqueles dias, aquele final de semana que ele trabalhou? Não, vai ser sobre isso aqui. Deixa eu voltar aqui, aquele quadro. Uhum.
vai ser visto aqui. As horas Certo. extras e o adicional noturno, eles são apurados pelo dia efetivo de trabalho, mas em uma semana ele tem direito a um repouso. E ele tem que receber, nesse dia de repouso, a mesma coisa que receberia pelo dia efetivo. Então, a Certo. diferença de repouso é a média do que ele fez durante a semana, é o que ele vai ter direito de receber. Aprendi. Quando a gente faz aqui, na realidade, o que o sistema vai estar fazendo é isso, somando os dias úteis, Certo. dividindo por esses dias úteis e multiplicando pelo dia de repouso. Então, se ele recebeu 2, 4, 6, 8, 10, 12 de adicional noturno, dividido por 6, dá 2, vezes o dia de 2. repouso. Só que ele faz isso no mês. Então, naquele mês, a 2 foram 23 dias e tivemos 7 repousos. Então, a conta seria 2 vezes. Na realidade, seria isso, né? Uhum. 2 vezes 23. Ele recebeu 46, então o sistema faz 46 dividido por 23 vezes 7. Ele vai Ótimo. receber 14, referente aos 7 dias que ele trabalhou. Sim. Compreendi. Obrigada. Só para a gente fixar, Professor, não é sobre esse assunto, não, mas é uma dúvida que eu estou estudando, né, como o senhor sabe, sobre cálculos trabalhistas, e uhum, aí o senhor vê a necessidade de que o profissional que quer ingressar nessa área tenha bem em mente a questão da súmula 85, súmula 60, súmula 340, entendeu? O senhor fala aqui sobre a súmula 60, né? Eu estava pensando sobre isso, eu não sei se é necessário a gente ter em mente, porque quando eu trabalho, eu falo muito sobre a lei, né? Eu gosto de dar respaldo jurídico, mesmo não sendo uhum, advogada, né? Mas uhum. as leis com as quais eu trabalho, né? Alguma dúvida, eu sempre informo, né? Ah, eu estou falando sobre isso com base na lei tal. E aí, estudando também sobre cálculo trabalhista, ficou com essa dúvida de será que há essa necessidade de que o profissional saiba muito bem sobre essas súmulas? Ah, sim. Uhum, Porque ele pode ser um instrumento que vai facilitar o trabalho dele para um lado ou para o outro. Tanto ele vai poder utilizar esse conhecimento para justificar um aumento no cálculo, como para justificar uma redução. Então, ele tendo sim, conhecimento disso, ele vai ter como fazer essas mudanças em um cálculo que foi apresentado, por exemplo. compreendo. Certo. Essas súmulas, você pode até digitar no Google, súmulas Uhum, TST, e aí ele vai sim, direcionar para o site do TST, e eles sempre estão editando o livro de súmulas. Você baixa ele em PDF e tem todas as súmulas e orientações jurisprudenciais que tem lá, ligadas também a cálculo. certo, professor, obrigada. A 60, Ave Maria, agora eu sei, toda hora 60, 60, 85 também. Adicional noturno 60, 85 trata É, da hora extra. isso. Tem a 340 também, né? Comissão. Isso. É esse questionamento aí, falar e eu entender, entendeu? Eu falar, não, 60 eu sei que é adicional noturno, né? 85 eu sei que é hora extra, 340, entendeu? É esse pensamento que eu quero. Uhum. E aí, com o tempo, você vai se familiarizando e vai fixando Isso. essas súmulas. Uhum.
Para vocês fazerem no PJ Calc, esse empregado admitido em 25 de agosto de 23, despedido 18 de julho de 24, ajuizou a ação em 1º de agosto de 24, recebia um salário mínimo, trabalhava de 7h30 às 19h45, com hora de intervalo de segunda a sábado. Vamos apurar o valor das horas extras e o reflexo no repouso semanal remunerado, adicional noturno e reflexo no repouso semanal remunerado. Qualquer dúvida que tenha, é só falar.
Professor, professor, Fala, Maraísa. esse caso não vai ter hora adicional noturno, porque foi até 19h45. É verdade. Deixa eu mudar aqui. É, eu estava refazendo e eu verificando quando eu purei o cartão de ponto. Professor, inclusive, por isso que eu ia perguntar agora, que quando eu fui cuidar, apareceu aquela notificação, né, dizendo que todas as ocorrências da verba adicional noturno foram salvas com igualdade, com quantidade igual a zero. Isso. Foi por causa disso, né? Exatamente. Eu achei que tinha sido algum erro no meu cálculo, não tinha observado. Eu fui, voltei, O voltei erro foi meu. zerada. Mudei aí para 4,45. Ah, e aí, no caso, o professor, a gente vai ter que excluir o cartão, não é? Você pode alterar. Excluir o cartão, você exclui e vai lá em cartão novo e altera. E depois Isso. gera novamente. Uhum. Deixa eu pôr aqui, 4h45. Professor, como é que eu faço para excluir a apuração anterior e apurar novamente o cartão de ponto? Porque está dando esse alerta aqui. Só que eu já excluí o que eu tinha feito antes. Eu voltar aqui para o. É na grade de ocorrências? Eu voltar aqui na tela. Deu uma travadinha aqui.
Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu dei uma travada aqui no meu computador. Vamos lá. Eu estou no cartão de ponto. Nós digitamos lá no cartão de ponto um horário, a grade de ocorrências está lá toda preenchida. Então, eu vou em cartão de ponto, visualizar cartão, e aqui está a apuração que foi feita. Então, eu vou clicar em excluir. Pronto, foi excluída a apuração. Então, eu volto lá para o cartão de ponto. O meu horário que estava cadastrado era esse, né? De 19 às 7. Então, eu vou fazer uma alteração dele. Vou botar aqui programação semanal normal, de 8 às 20, só para mudar. Salvei. Quando eu for para a grade de ocorrência, 8 às 20, ele já mudou. Então, eu vou de novo lá para visualizar cartão, apurar cartão de ponto, e aí ele já trouxe a quantidade das horas extras, né, do horário que eu coloquei. Não veio noturna, como eu coloquei em horário noturno. Entendi, obrigada. E toda vez que a gente exclui um cartão de ponto, ele tem que voltar para verbas e parametrizar novamente, porque some o que tinha aqui antes. Apagou o cartão, apaga aqui também. Então, eu tenho que novamente dizer qual o vínculo que eu quero fazer com o cartão, e aí eu tenho que parametrizar novamente a verba e regerar.
A Ana finalizou, ok. Jeane e Maraísa. Finalizado também. Jeane. Não, não finalizei, não. O horário é 19, né? Alô? Alô? Não, peraí. É porque é até 4h45, 4h45, não é isso? Tá ouvindo? estou botando aí de novo. 7h30 às 4h45. É muito horário assim? 7h30 a 4h45? Não é? Esse é empregado explorado. Ah, meu Deus do céu. Eu pensei que o senhor tinha errado. Eu disse 7 e era 19. Não, é 7h30 às 4h45. Ah, tem isso aí, é explorado, eu não sabia, não. Ah, tá E certo. depois nós vamos ver uma outra consequência disso. Sim, e esse salário mínimo? O salário Não mínimo, botou o valor, eu botei salário base, é isso? você pode, no histórico salarial, criar um histórico salarial vinculado ao salário mínimo. Coloca qualquer um. Deixa eu compartilhar com você aqui. É porque eu botei salário base. A gente pode chegar aqui no histórico salarial. Histórico salarial. Vou criar aqui um salário base. Salário base. Agora, aqui, ó, eu tenho essa informação, tipo do valor. Eu posso informar o valor, esse é o padrão que ele vem, que eu vou digitando aqui, informando para o sistema qual é o valor, como eu posso chegar e dizer calculado. Aí ele já traz nas tabelas que ele é alimentado todo mês, base de referência, salário mínimo, 1. Então, quando eu adiciono, ele já busca o valor do salário mínimo no período. Ele mesmo preenche. Sem colocar, né? Sem colocar junto. Facilita para a gente, porque eu não preciso saber qual foi a variação. Eu pego uma relação de 5 anos. Qual foi o salário mínimo de 2019? Não sei. O sistema tem isso lá, ele traz para a gente e disponibiliza. Sim, e essa 1 hora de descanso, qualquer hora, né? Qualquer hora. Tá certo. Agora eu posso refazer, que eu não gerei, como é que chama? No caso, eu posso apagar o 7h30 e colocar já, ou 7h30 não, apaga o 19h30 e coloca 7h30. Isso, tá certo. Já estou no fim, só falta isso aí. Obrigada. Nada. Professor, mais uma dúvida aqui. Diga. O cartão de ponto já está só para pagar mesmo aquele 7, para botar 7,6. Aí eu coloquei novo, sumiu ou está lá? Você criou um novo cartão de ponto? Foi eu que cliquei em novo, sumiu, foi? Quando clica em novo, ele não some. Ele iria criar mais um. Por exemplo, eu estou aqui no cartão de ponto. Se eu clicar em novo,
ele vai abrir para eu gerar um novo, só que ele não vai gerar porque as datas são iguais. Ele só gera se as datas forem diferentes. Se eu clicar aqui em salvar, ele dá a mensagem de erro. O período informado contém datas coincidentes com períodos já cadastrados. Então, eu abro. É o próprio que... Se você está vendo um, esse é o que você tinha antes. Sim. Aí você tem que abrir no botão do meio, que é o alterar. O botão do meio. Em ações, você tem o que é visualizar, alterar ou excluir o cartão. O do meio é alterar. Seu cartão está criado ou não está criado? O meu estava criado já. Não tem esses 3 botõezinhos em ações, na coluna ações? Ó, tem um botão novo, grade de ocorrência e visualizar cartão. E embaixo? Embaixo? Sim, tem alguma coisa? Não. Então, seu cartão não está criado. Porque eu não salvei? Clique em novo agora. Não. Preenche os dados novamente e clique em salvar. Isso. Pois não. Ah, você tinha caído. Salvar. Pronto, já salvei. Salvou. Ok. Já cheguei. Aí faz o que mais? Visualizar meu cartão. Visualizar. Pronto. Posso apurar? Pode. Pronto. Aí volta para a verba agora para fazer o vínculo. Verba. Quando eu falo aqui em apurar hora extra, seu reflexo no repouso semanal remunerado.
Eu posso já marcar primeiro o hora extra, 50%? Na hora que for, Sim, para fazer esse também está incluído, o hora extra, 50%, né? E o adicional, noturno, noturno, 20%. 20%. Ou 5%, 50%. Deixa eu ver que tem mais só isso mesmo. Aí, depois de você criar as duas verbas, você vai parametrizar cada uma delas. Aí, tá bom. E eu vou salvando, né? Salvando, Aham, sempre salvando. salvando. Poxa, a operação não pode ser concluída, existe erro no formulário. Erro no formulário. Quando acontece algum erro, vai aparecer uma cruzinha vermelha. Se você botar Ah, o mouse em cima, ele vai dar uma dica do que foi que ocorreu. histórico salarial. Faltou você selecionar, né? Mas não está saindo nada. Histórico Você já salarial. cadastrou o histórico, o salário base, salvou? Já. Deixa eu ver, vou rever. Aí, acho que eu esqueci de salvar, não. Na base, aí para ler terminado, esse aqui terminado. Geral entrevista. Salvar. Eu tenho que parametrizar esse que eu já fiz? Não, né? Que deu erro? Precisa? Quando a gente cria uma verba, ela não vem com as informações de salário e do cartão de ponto. Então, são esses dois pontos que você tem que parametrizar. Dizer qual é o salário que você vai considerar e qual é a verba que você vai importar do cartão de ponto. Ele já apareceu aqui. Histórico salarial, salário base. Já tem hora extra. Funciona. Ó, professor. Já botei salário base, a hora extra que já parametrizei. E
Deixa eu ver se agora. Ah, tá. Deu erro. De novo no Clique salário bota o base. mouse em cima do xizinho vermelho para ver qual foi o erro. Histórico salarial de novo. Toda vez que você seleciona o salário base, você tem que clicar na cruzinha verde para adicionar. Isso aí, né? Mas aqui eu estou tentando abrir de novo o histórico salarial. E ele já está me dando ação pronta aqui, salário base. Deu uma visualizada aqui na minha tela. Certo. Ele está aí, isso aí. Eu estou Salário aqui. base. Eu estou aqui no meu histórico, cliquei no histórico salarial. No meu aqui, nesse processo que eu estou fazendo, ele tem 2 históricos, certo? Sim, Ou seja, eu já cadastrei o histórico salarial. O seu histórico também já aparece uma verba aí cadastrada, salário base, né? Pronto. Agora vamos lá para verbas. Quando eu vou lá para verbas, eu estou nas 2 verbas, eu vou parametrizar as 2. Aí, nesse campo do histórico salarial, eu tenho que vir aqui e dizer salário base e adicionar. Eu apenas coloco o salário base, na hora de salvar aqui, ele vai dar o erro. A operação não pode ser concluída. Aí eu procuro o xizinho. Aqui no xizinho ele está dizendo campo obrigatório histórico salarial. Eu já selecionei, mas não adicionei. Então, eu tenho que clicar aqui no mais para dizer é este o histórico salarial que eu quero. Mas ele agora veio aqui para baixo, ó, ação, histórico salarial, salário base. Ele agora vai aceitar. Talvez ele aceitou. Certo. Tá, obrigada. Pode dizer aqui. Eu vou começar a resolver aqui, Jane. Certo, que saiu daqui. Aí você presta atenção. Certo, depois eu falo que está na mesma tela aqui. Certo, pode ir. Eu vou prestar atenção. Vou criar um novo cálculo. Eu vou colocar o nome desse novo cálculo de repouso semanal remunerado 2, que eu já tinha colocado 1. Estado Bahia, município Salvador. A admissão foi 25 de agosto de 2023. Despedida, 18 de julho de 2024. O ajuizamento, 1º de agosto de 2024. Naquele outro exercício, eu coloquei o salário aqui, última remuneração, e o sistema criou um salário para todo o período. Neste caso, aí, é salário mínimo. Eu não sei qual era o salário mínimo em 2023 ou 2024, então não vou
sair pesquisando o que é, porque eu sei que o sistema já tem essa informação. Então, eu vou salvar como está aqui, salvei, e vou lá em histórico, e lá em histórico agora eu vou criar o histórico, salário base, e aí vou dizer para o sistema, olha, eu não vou informar, o padrão dele é que a gente informe, eu não vou informar, eu quero que você calcule. Então, eu marco calculado, a quantidade é um salário mínimo, base de referência, tem duas opções, piso salarial ou salário mínimo. Selecionei salário mínimo, toda vez que eu seleciono, eu tenho que clicar em gerar ocorrências ou adicionar, que é para que o sistema traga essas informações, aceite essas informações. Então, ela trouxe lá o salário mínimo, que começou em 1.320 e terminou em 1.412. E não esquecer de salvar histórico salarial agora. Ó, eu tenho criado o histórico salarial, que é o salário base. E quando eu crio, sempre em parcelas ou no histórico, eu tenho essas três opções. Visualizar apenas, ele está me mostrando o que é que tem aqui, mas eu não posso mudar nada. Alterar, que seria o parametrizar nas verbas. Aí eu posso mudar aqui o valor, tanto aqui como na caixa de competência, posso fazer como eu quiser. Ou excluir, posso tirar ele, não quero mais esse, não, vou criar outro. São as três opções que a gente tem de ações quanto ao histórico salarial que foi criado. Bem, tenho as verbas, que eu poderia criar elas agora, mas como eu tenho um cartão de ponto para apurar, eu vou direto no cartão de ponto para criar logo o meu, depois eu volto para a verba. Então, vou lá, ó, não tenho nada aqui ainda, os três botões novo, grade de ocorrências e visualizar cartão, vou clicar em novo. Toda vez que eu clico em novo, ele me traz o período de cálculo que está lá em cima. Nesse, já vem um padrão, hora extra pelo critério mais favorável, é o que eu quero. E outro campo que eu quero é hora noturna, então, apurar horas noturnas. Não se falou aqui no exercício sobre horas prorrogadas, então eu não preciso marcar súmula 60. Eu tenho um horário de segunda a sábado, então eu vou em programação semanal e colocar que ele trabalhava de 7h30 às 4h45. Será que esse empregado conseguia trabalhar tudo isso? Quem sabe? Transitou em julgado a sentença, passou a fase de conhecimento e houve a condenação nesse sentido, não tem mais o que mudar. Para todos os efeitos, ele trabalhava de 7h30 às 4h45. Então, 7h30, com uma hora de intervalo, eu posso botar meio-dia, às 13h, e vai até 4h45, quarta, quinta, sexta e sábado. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Pronto, criei os horários. Ele vai repetir esses horários agora em todo o período. Aí eu não posso esquecer de salvar. Horário criado. Se eu vier em grade de ocorrência, ela já está reproduzindo aqui todo o horário. Agora eu tenho que fazer com que o sistema processe essas informações, que vai ser isso em visualizar cartão. E aí eu mando ele apurar cartão de ponto. Informações. Sempre o que tiver padrão, a gente mantém o padrão, já que eu não sei o que é que vai ocorrer com essa alteração. Aqui eu já adianto uma coisa. O padrão dele é dia do fechamento mensal, dia 31. Então, o sistema, na hora de apurar essas horas extras, ele vai considerar como último dia do mês, 31 ou 30, ou seja, o fechamento da folha vai se dar no último dia do mês. Ele vai fechar a folha e vai apurar a quantidade de horas que foram trabalhadas. Algumas empresas trabalham com fechamento de folha diferente. Fecha a folha dia 15, fecha a folha dia 21, porque muitas vezes ele vai de 16 a 15. Fechou a folha em 15 de julho, quando chegar no final de julho, ele paga aquelas horas apuradas. Quem fecha no final do mês, então, se ele fecha dia 31, as horas trabalhadas todas em julho só vão ser pagas em agosto.
porque não tem como você fechar a folha no último dia do mês, processar tudo isso para pagar até o 5º dia do mês subsequente. Normalmente não tem. Mas, então, essa informação, dia do fechamento mensal, diz somente a data em que o sistema vai totalizar as horas trabalhadas naquele mês. Vou manter o padrão, que é dia 31, porque eu não tenho nenhuma informação de que não é. Esse é o padrão. Então, ele agora trouxe horas noturnas, horas extras. Já tenho as variáveis necessárias para o cálculo dessas duas parcelas. Posso, então, ir agora para verbas e criar as verbas. Horas extras e adicional noturno de 20%. Cadê o adicional noturno? Está aqui. Salvei, verbas criadas. Já disse, repito novamente, toda vez que eu crio apenas um histórico salarial, quando eu vier em verbas, ele já vai trazer esse histórico salarial aqui automaticamente, eu não preciso nem trazer ele. Agora, se porventura eu tiver criado mais de uma verba no histórico salarial, vou criar uma aqui qualquer só para constar. Eu agora tenho 2 verbas em histórico salarial. Se eu vier agora para verbas, 2 verbas quer dizer 2 salários, 2 remunerações, né? 2 verbas. Se eu vier agora em verbas e eu clicar lá em parâmetro, ele já trouxe que eu já tinha criado ela antes. Deixa eu fechar aqui de novo. Vou excluir. E vou criar ela depois de ter criado 2 verbas em histórico salarial. Vou lá agora e trazer hora extra 50 e adicional noturno de 20. Salvei. Quando eu vier em parâmetro, ele agora já não trouxe mais o salário base, que eu cadastrei 2 verbas. Posso cadastrar 3, 4, 5, aí o sistema vai dizer, não, você agora vai dizer qual é a remuneração que você quer. Se você cadastrou 2, para essa parcela você vai querer utilizar as 2 ou vai querer utilizar somente uma? Aí ele transfere essa responsabilidade para você. Quando só tem uma, só tem aquela mesmo para considerar, ele já traz automaticamente. Eu quero que considere o salário base. Selecionei histórico, salário base, mas agora eu tenho que adicionar a base de cálculo. Então, eu clico no mais para que o sistema faça a leitura dessa variável. Primeira variável dele, base de cálculo. Segunda variável, divisor, que já está cadastrado lá em dados do cálculo. Terceira variável, multiplicador 0,2, que é o adicional noturno. E a quarta variável, quantidade, eu não vou informar, eu quero que ele importe no cartão de ponto, horas noturnas, e adiciono. Sempre que eu deixar de fazer algum comando desse e salvar, ele vai dar lá em cima uma mensagem de erro com X vermelho, e aí eu vou procurar aonde está essa cruzinha vermelha, e ele vai me dizer o que é que aconteceu. Campo obrigatório, cartão de ponto. O cartão de ponto está lá cadastrado, mas eu selecionei importar de cartão de ponto e não adicionei. Então, se eu quero que a hora noturna seja a quarta variável, eu tenho que adicionar. Da mesma forma, se eu tivesse selecionado aqui o salário base e não tivesse adicionado, salvei, mensagem de erro. Então, vou procurar o xizinho, campo obrigatório, histórico salarial. Ele não quer dizer que você não cadastrou o histórico salarial. Você cadastrou, está lá e ele aparece. Faltou eu apenas adicionar a base de cálculo. Adicionei. Então, agora ele vai pegar o salário, dividir por 220, multiplicar por 0,2 e multiplicar pela quantidade de horas noturnas. Salvei. Alterei o parâmetro, ele já marcou aqui que eu tenho que regerar. Vou para a hora extra, mesma coisa. Base de cálculo, salário. Adiciono. Divisor já está o padrão, multiplicador 1,5. Eu agora quero que importe do cartão de ponto as horas extras. Adicionei. Salvei.
Alterei o parâmetro das duas verbas e ele me informou que eu tenho que regerar para que ele processe isso. Se não, quando eu clico aqui em ocorrência, ele está trazendo tudo zero, porque para ele não tem nada ainda informado. Então, eu vou dizer regerar, e agora, quando vier a ocorrência, ele já trouxe as quantidades que estavam no cartão de ponto. Já trouxe tudo alterado. Bem, o que o exercício pediu também foi o reflexo das horas extras no repouso e do adicional noturno no repouso. Então, verbas reflexas é aqui onde vai ver quais são os reflexos que eu vou ter das verbas. Eu quero que o adicional noturno gere reflexo no repouso, só preciso marcar isso. Hora extra gere reflexo no repouso, só preciso marcar isso. Se eu vier agora aqui liquidar, volto lá para verbas, vou em ocorrências, e ele agora está trazendo os valores de cada mês da verba principal, adicional noturno, e está trazendo o valor de cada mês da verba reflexa, repouso semanal remunerado e feriado sobre adicional noturno. Perfeito? Agora, deixa eu aproveitar. Professor, Oi. eu fiz uma interpretação além. Eu vou pensar, estava pensando além. Eu não sei se eu estou pensando a longo prazo, né? Já que as horas noturnas pagas em habitualidade, ela entra no cálculo de hora extra, na hora que eu fui fazer o cálculo da hora extra, em vez de adicionar a hora extra, adicionei a hora noturna. Não, aí está errado. Né? Uhum. O que você poderia fazer, mas você estaria alterando a sentença, porque, considerando que esse exercício que foi colocado é uma sentença, você tem que se limitar ao que efetivamente foi deferido. Agora, o que você poderia fazer era, deixa eu botar aqui de novo o PJCal, você poderia, em hora extra, a quantidade de horas que você vai quantificar sempre vão ser horas extras. Agora, você poderia chegar e dizer, na base de cálculo da hora extra, acrescente o adicional noturno. Aí eu ia adicionar, a base de cálculo agora seria salário base e adicional noturno. O valor do adicional noturno servindo de base para o cálculo da hora extra. Mas nunca alterar as quantidades para calcular a hora extra pela quantidade de horas noturnas ou vice-versa. Sim. Nesse caso aí, eu já faria os dois ao mesmo tempo. Como assim? Não, o senhor falando que eu poderia fazer isso? Não, nesse caso não, que não estava posto. Não, porque não estava colocado isso. Mas eu estou dizendo, a forma como você fez de alterar a quantidade está errada, não é nem interpretação. A interpretação seria se você dissesse assim, eu vou acrescentar o adicional noturno na base de cálculo. Está correto? Tá, mas não foi deferido. É isso. Entendi. Eu refiz aqui. Agora, deixa eu aproveitar que estamos falando ainda de hora extra e aproveitar esse horário que eu coloquei. O empregado ele tem direito a um repouso intra-jornada de 1 hora. Então, se o empregado ele trabalha acima de 6 horas por dia, ele tem o direito de um repouso de 1 hora. Se esse repouso é desrespeitado, ele tem o direito de receber o pagamento equivalente, como se fosse o cálculo de hora extra. Isso mudou durante o tempo.
Antigamente se interpretava, se o empregado teve apenas 15 minutos, ele iria receber 1 hora integral como hora extra, mas depois da reforma trabalhista de 2017, ele tem o direito de receber apenas o complemento para 1 hora. Se ele tem um intervalo de 45 minutos, não gozou efetivamente de 1 hora intra-jornada, então ele tem o direito de receber essas 15 horas como hora extraordinária. A gente chama isso de hora intra-jornada. Da mesma forma, o empregado tem o direito de ter um repouso interjornada de 11 horas entre uma jornada e outra. Se o empregado sai 7 horas da noite do trabalho, ele tem que ter um repouso de pelo menos 11 horas para dar início à nova jornada. Nesse caso daí, você vê que tem uma coisa estúpida, né? O empregado sai 4h30 de uma jornada de trabalho e pega novamente às 7. É uma coisa sobre-humana. Então, esse empregado, além das horas extras, ele teria direito ao recebimento da interjornada. A intrajornada não, porque ele gozou de 1 hora. E o sistema já prevê isso de forma bastante simples. Deixa eu voltar para ele aqui. O que nós iríamos cuidar de fazer caso houvesse o deferimento dessa interjornada. Estou voltando aqui para o PJ Calc. Vou voltar para o cartão de ponto, visualizar, excluir, porque eu vou alterar ele. E aí vou lá no cartão de ponto agora e vou dizer, na hora de alterar aqui, eu tenho esse campo, períodos de descanso. Tem várias verbas aqui de período de descanso. A interjornada, essa é a primeira. Intervalo, interjornada. Entre jornadas de 11 horas, e ele coloca aqui entre semanas de 35, porque 24 do repouso, mais 11, ele considera como entre semanas 35 horas. Tem súmula prevendo isso. Aqui na Quinta Região, normalmente não aceitam isso, não, mas tem um padrão, vou seguir o padrão como ele colocou. Então, eu marquei para que ele apure a quantidade de horas interjornada que não foi observada na relação de emprego. Se ele saiu 4h45, ele não poderia entrar de novo às 7h30. Ele está aqui 4h45, 5h45, 6h45. Está dando aqui 2 horas e 45 minutos, mais ou menos, que ele teve somente de intervalo. Então, para 11, ele vai ter 8 horas e 15 minutos que ele vai ter que receber como extraordinária. Salvei, visualizar cartão, apurar, e ele já vai trazer mais essa informação. Horas noturnas, ele apurou, horas extras, ele apurou, e agora, interjornadas. Olha a quantidade de horas. De extras foram 192, de interjornada, 198. Aí eu iria lá em verbas, expresso, eu tenho já a verba padrão, intervalo interjornada e intrajornada, eu selecionaria interjornada e iria parametrizar. Salário base, adicionar, a fórmula é a mesma, divisor, 1,5 como hora extra, agora eu vou dizer importe do cartão de ponto, interjornadas. E aí eu teria a verba criada. Hoje em dia, depois de 2017, qual a diferença da interjornada para a hora extra? O cálculo é mesmo. Divisor 220, 1,5, quantidade de horas. Mas a interjornada perdeu a natureza salarial. Hoje, a hora extra gera reflexo em 13º aviso, férias, repouso. Apesar do sistema constar todas essas verbas aqui, mas desde 2017 que o deferimento da interjornada tem tido um caráter indenizatório já previsto na própria CLT. Então, o sistema vai apurar o valor da interjornada, mas não vai haver reflexo em outra verba. Eu vou mudar de novo o adicional noturno, que eu tirei, eu desvinculei, né? Ele perdeu ali a vinculação noturna, talvez, e vou mudar de novo a hora extra, porque ele perdeu a vinculação, e vou selecionar hora extra, adicionar, talvez.
Mudei o parâmetro de todos eles pedindo para regerar, regerei, e vou agora liquidar. Liquidei e volto para a verba para ver os valores. Interjornada, ele aqui calculou os valores, olha que valor grande. Salário dele, o salário mínimo de interjornada está tendo mais do que o salário dele, calculado com divisor adicional de 50%. A única diferença do modo da verba interjornada para hora extra é que o modo de cálculo é o mesmo, mas não vai haver os reflexos que podem existir em hora extra, não haverá na interjornada. Mesmo caminho se fosse intrajornada. Depois de 2017, o empregado teve 45 minutos. Aí o sistema vai apurar somente 15 minutos. Antes, você tinha a possibilidade de ter um intervalo de 45, o sistema traria uma hora integral. Depois, não. Antes, essa hora intrajornada, que é calculada também como hora extra, geraria reflexo em outras verbas, como as horas extras, aviso, férias, 13º e repouso. Depois de 2017, são verbas eminentemente indenizatórias e, por isso, não geram reflexos em outras verbas. Perfeito? Dúvidas? Diga, Jane. Seu microfone está desligado. Interjornada, ele tem intervalo de 1 hora, não é isso? Intrajornada é um intervalo de 1 hora na jornada. Sim, e esse... Interjornada Sim. é um intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra. Ah, ok. Então, na jornada, o empregado tem o direito de parar 1 hora para refeição, descanso, enfim. E esse empregado também tem o direito de que, ao finalizar a sua jornada de trabalho, ele só volte a trabalhar novamente depois de pelo menos 11 horas. Senão, vai caracterizar o desrespeito a essa interjornada e as horas que foram desrespeitadas vão ser pagas como horas extraordinárias. Ok, obrigada. Outras dúvidas? Não, professor, compreendi. Então, eu vou finalizando hoje por aqui.